Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar sobre as minhas últimas leituras e também para dizer que os últimos meses não foram fáceis. Eu estava me sentindo o cocô do cavalo bandido, como diz aqui na minha terra, ou então a ameba da pulga do rato, como diz a French em Grease. E esse não é um espírito, um estado de espírito que seja muito bom para gravar vídeos. Na verdade, é um estado de espírito que é bom para absolutamente nada. Então eu acabei me distanciando de muitas coisas e inclusive de mim mesma. E agora eu estou retornando para mim, não para o canal, porque né, o canal, o canal é tipo é o primeiro a sofrer com essas coisas, né? Porque não é uma coisa assim essencial como respirar ou comer, então eu guardo a minha energia para outras coisas, que essas coisas mais básicas, se é que vocês me entendem. Então estou retornando para dentro de mim mesma e não está sendo um processo fácil, mas a gente conta aí com as nossas ferramentas, né? No caso, as minhas ferramentas música extremamente depressiva e livros de ficção científica e livros de biografias de rock. Isso faz com que eu me sinta um pouco mais eu mesma. E então é isso que eu queria dizer, dar uma explicação aí pra vocês, porque há alguns comentários muito queridos de pessoas perguntando se eu tinha abandonado o canal, se eu ia voltar, e assim, eu sempre comento que esses comentários eles fazem com que a gente se sinta, né, assim, querida, isso é legal. Então, muito obrigada a você aí que parou o seu tempo para me deixar no comentário, eu fico muito feliz com isso e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu não li nada, assim, eu li todos os dias, mas eu não terminei nada, então não vai ser um vídeo de leituras finalizadas, vai ser um vídeo de leituras em andamento, porque vejam bem, quando você tá naquela espiral de ansiedade depressiva, você fica lendo, pulando de livro em livro, pelo menos no meu caso, né? Não tô dizendo você, né? Tô dizendo no meu caso, eu fico pulando de livro em livro sem conseguir parar em nenhum. Mas tem algumas leituras que eventualmente dão aí, seguram a gente, né? Como é o caso dos livros de biografias de pessoas cebosas e muito talentosas, que eu já vou mostrar pra vocês. E, e os livros de ficção científica, porque nada como desgraça no espaço, não é mesmo? Eu adoro esse tipo de coisa, então estou aqui para mostrar. O primeiro que eu vou mostrar para vocês, eu comecei a ler recentemente, que é o que é o Future... Não, eu ia falar em inglês, né? Mas não precisa, que já está traduzido. É o Noir Futurista, Os Bastidores de Blade Runner, desse indivíduo aqui, Paul M. Salmon. Este livro minúsculo aqui, como vocês podem ver, tem umas 700 e poucas páginas, da belíssima editora Belas Letras, fala-se muito a exaustão sobre a feitura do filme Blade Runner, né? Que se vocês não sabem e se vocês nunca leram, por favor vão ler. É um filme que foi baseado no romance do Philip K. Dick, O Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é um dos meus favoritos. Eu realmente amo aquele livro. E o filme, ele tem muitos pontos de diferença, mas eu também amo o filme, surpreendentemente, porque geralmente existem algumas adaptações que a gente não sabe nem o porquê da existência de tal filme e do porquê dizer-se que é uma adaptação de alguma coisa. Não é o caso do Blade Runner, ele mantém ali a sua aura, a sua alma, e ele expande algumas coisas e tira outras. Então, se vocês nunca leram O Android Sonha com Ovelhas Elétricas, por favor vão ler. Na verdade, os livros do Philip K. Dick são sensacionais. E esse livro aqui também é muitíssimo bom. Ele vai falar sobre... Ele é pesado demais, gente, porque assim, né, 700 páginas. Ele vai falar sobre como foi a compra dos direitos de adaptação, como que o Philip K. Dick não foi avisado sobre nada, segundo ele, e que o filme estava sendo feito e que ele foi tratado assim com um pouco de desrespeito pelos
realizadores, fala sobre a escolha do Ridley Scott para ser o diretor, fala sobre a escolha do Harrison Ford, vai falar do Harrison Ford e do Rutger Hauer, o bonitão lá do Feitiço de Áquila, que é o androide, né, no caso. E vai falar sobre as tretas nos sets. Eu ainda não cheguei nas tretas, mas estou muito ansiosa por isso, porque treta me anima. Então, desde que não sejam minhas. Então, eu quero muito continuar lendo este livro. Eu estou na página 165, já deu muito pano para manga aqui, viu, gente? É um livro muito legal, assim, muito interessante, porque o Blade Runner, de fato, é um dos filmes mais sensacionais da ficção científica, e não apenas da ficção científica, ele tem aquela belíssima cena, talvez uma das minhas, tá no meu top 5 de cenas favoritas em filmes, provavelmente, a famosa cena da chuva, né, com o androide lá, as lágrimas na chuva, meu Deus do céu, que cena linda é aquela. Então, vale muito a pena aí se você gosta do filme. Se você não gosta também, talvez valha a pena, vai saber, né? Quem sou eu para dizer? Daí, menino, eu comecei a ler também o livro O Planeta do Exílio, da Ursula K. Le Guin. E sabe por que eu não falei Le Guin? Porque os queridos lá do Central Pandora, que aliás, gente, se vocês não conhecem, esse é um canal assim que... Se você gosta de ficção científica e se você não conhece Central Pandora, como era o meu caso, você tá perdendo seu tempo, porque é um canal maravilhoso, sabe? Eles fazem análises maravilhosas que me fizeram pensar o que eu tô fazendo na internet, sabe? Porque eu não tenho muito tempo pra fazer umas análises daquelas. E daí, eu fico pensando, será que eu tô falando só água aqui? Por que eu tenho esse canal? Eu, na verdade, fiquei com um sentimento muito, assim, existencial. Eu conheci o Central Pandora, eu amei o Central Pandora, e daí eu fiquei existencialista do nada, assim. Falei, meu Deus, por que eu existo? Por que eu tô fazendo vídeo pra internet, sendo que eu não falo bonito assim, sabe? Enfim, eles fazem análises maravilhosas de filmes e de livros de ficção científica, e, gente, que maravilhoso. E eu dei toda essa volta para dizer que o rapaz que, eu não sei o nome dele, porque ainda, a menina eu sei que chama Sora, que ela sempre fala no começo, mas o rapaz eu não sei o nome, porque ele fala, eu não lembro. Desculpa, mas eu não lembro o nome dele agora. Mas ele falou que é Ursula Le Guin. E se ele falou que é Ursula Le Guin, eu aceito, entendeu? Enfim, tô lendo Planeta do Exílio. Vocês estão vendo, né, gente? A gente já começa assim, começa bem. Aqui, esse livro aqui vai falar sobre um planeta, né, que vai entrar ali no seu... Vou ler um pouco a sinopse, que eu tô sem saco pra ficar falando. Vocês estão vendo por que eu fiquei com crise existencial sobre o meu canal, né? Eu pensei, por que eu estou aqui na internet? Exatamente por esse motivo. Enquanto o planeta Weriel entra em seu longo inverno, tensões desgastam as relações entre as suas duas populações, os Foviali, nômades nativos, e a colônia de terranos perdidos. Tem terrano perdido e assustado? Tem merda. Vocês sabem disso, porque terrano, né, é uma criatura desgraçada. Entretanto, os dois povos compartilham não apenas uma herança genética, mas também inimigos em comum. Será que unirão suas forças ou serão aniquilados? Enfim, é um livrinho curtinho e eu estou, tipo, na primeira página, já estou dizendo que eu estou lendo, né? Ai, meu Deus do céu. Enfim, também estou lendo muitas coisas de arquitetura e decoração de interiores por motivos de eu gosto desse assunto. Eu li esse livro aqui, Arquitetura no Divã, A Quarta Dimensão do Espaço, da Shirley Zonis, que é um livro bem meia boca. Eu esperava muitas coisas desse livro e ele não entregou. Supostamente era para esse livro entregar coisas assim da psicanálise, né, aplicada aos espaços, aos motivos pelos quais a gente faz as escolhas de morar que a gente faz. Por que eu escolhi pintar as paredes da minha casa de verde escuro? Por que eu tenho livros e quadros em todo lugar disponível da minha casa? São coisas assim que eu esperei que esse livro respondesse, né? Fizesse algumas análises, falasse como que os arquitetos e decoradores de interiores, como que eles pensam os espaços. Mas na verdade teve um monte de anedotinha aqui que não foi pra lugar nenhum, isso me irritou. Irritou, entendeu? Porque esse livro não foi barato. Então eu fiquei puta já. Enfim, estamos bem.
Daí eu comecei a ler também o livro A História dos Quartos da Michelle Perrault, que ao contrário daquele ali, meia boca, esse aqui é muito bom. Que a Michelle Perrault é uma historiadora, sobre a qual eu tenho muito interesse, e aqui ela vai falar sobre a história dos quartos, entendeu? Vai falar sobre as histórias dos quartos no Ancien Regime, no Antigo Regime lá da França, vai falar sobre o quarto do Luís XIV, vai falar sobre tudo que acontecia nesses quartos, né? Quais eram o quarto enquanto um espaço tanto de intimidade quanto um espaço político, mas muito mais um espaço político que de intimidade, porque tudo acontecia no quarto do rei. E todas as pessoas que eram admitidas no quarto do rei tinham lá seus privilégios, né, e seus deveres perante a figura magnífica do rei. Fala também sobre os quartos dos camponeses ali nos séculos 16, 17, 18, e vale muito também naquela lista de livros para as pessoas que querem viver em outra época. Dá para indicar esse livro aqui para a pessoa tirar o cavalinho dela da chuva. Fala sobre os quartos lotados de gente dos camponeses, fala sobre a necessidade de ter um quarto todo seu para as mulheres, e as mulheres da burguesia, no caso, né, da burguesia ali do século 18, 19, mas também fala sobre o desejo moderno do quarto, contemporâneo no caso. É muito interessante, fala sobre os quartos das crianças, gente, é um monte, fala sobre as celas dos monges, e é muito bom, entendeu? É muito legal, porque aqui vai ter todo um aparato historiográfico sobre esses espaços que são sensacionais. Daí, como eu sou uma pessoa que estava precisando me animar, né, eu fui ler a biografia do Alice in Chains. Alice in Chains é meu companheiro na depressão, sabe? Sabe quando você tá assim, se sentindo o cocô do cavalo do bandido? E daí você pensa, talvez eu precisa ficar um pouco pior, daí você vai lá e assiste o MTV Unplugged. Eu sou essa pessoa. E como se não bastasse, eu fui lá e comecei a ler também a biografia do Alice in Chains. Porque, por que não, né? Por que não? Pessoas cebosas e talentosas, eu realmente adoro. E eu tenho um fascínio muito grande pela figura do Lane Staley. Quem não tem? Além de bonito, o cara era perturbado. E talentoso. Então, gente bonita, perturbada e talentosa me atrai. É estranho, né? Pois é. Então, o Alice in Chains é a única banda de grunge que eu gosto. E eu até vi eles ao vivo uma vez. Infelizmente não com o Lane Staley, foi com outro cara que eu esqueci o nome dele. Mas o querido lá, como que é o nome dele? Do guitarrista, meu Deus do céu. O Jerry Cantrell. Ele tava na banda, obviamente, porque que é Alice in Chains sem Jerry Cantrell, né? Sem o Cantrell e sem o Lane Staley. Enfim, eu já vi ao vivo, no mesmo dia que eu vi Judas Priest. Inclusive, Judas Priest sensacional, né? O Rob Halford, maravilhoso. Queria a biografia do Rob Halford, mas tá esgotada, eu acho. Ou tá muito cara. Então, estando esgotada ou muito cara, não dá pra mim. Mas eu queria muito aquela Confesso. Enfim, gente, é isso. As voltas, né? Vocês estavam com saudades? Ai, ai. Alice in Chains. Aqui não faz uma coisa que eu amo em biografias, que fala não apenas sobre a banda, sobre os biografados em si, mas falam também sobre todo o panorama musical da época. Tem biografias ótimas que fazem isso, eu adoro. O do Geddy Lee, né, que eu li recentemente, Geddy Lee, do Rush, faz isso. Essa que também tá fazendo, que fala sobre o grunge de Seattle da década de 90. Então é bem interessante se você se interessa por esse rolê. Eu tô lendo também, relendo na verdade, eu tô lendo O Guia do Mochileiro das Galáxias, que nesse livrão que eu tenho aqui é o guia definitivo do Mochileiro das Galáxias. Aqui temos a trilogia de 5, né? Eu tô no segundo livro já, terminando o segundo livro, e eu gosto muito desse humor idiota do Douglas Adams. Na primeira, pra quem não sabe o que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, é o seguinte: nós temos dois personagens principais, o Ford Prefect e o Arthur Dent. O Arthur Dent é um terrano, não, um terrestre, um terráqueo. Ele tá muito puto porque assim, ele acorda num belo dia
e a casa dele tá para ser destruída, porque vai passar uma rodovia naquele exato espaço que tá a casa dele. E ele tá muito puto, entendeu? Porque assim, tipo, como assim? Eu não recebi nenhum papel, nada me indicando que a minha casa vai ser destruída. E daí o cara da destruição fala, mas como assim você não recebeu? Tá lá, guardado no negócio da prefeitura, tipo numa salinha que não dá, que se você não souber que existe, você não vai conseguir chegar. E daí tem todo um lance do Arthur Dent deitando no meio na frente da escavadeira pra escavadeira não passar na casa dele e tal, ele fazendo todo um protesto de um homem só ali, e tem toda a injustiça das grandes manobras burocráticas que vão acontecendo ao nosso redor. Então, tipo, é engraçado porque a burocracia, ela faz com que a gente se sinta muito pequeno, né? E aqui tem toda essa dimensão da minusculez do ser humano frente à burocracia acachapante. E aqui nós temos o Arthur Dent sofrendo em primeira mão esses problemas da burocracia, principalmente hoje em dia, né? Eu fico pensando no Douglas Adams escrevendo esse livro hoje em dia, ele provavelmente colocaria aqueles malditos robôs de inteligência artificial. Eu só de pensar eu já fico nervosa. Que te atendem e aqueles desgraçados não entendem o que você tá falando e daí... Enfim. Robôs de inteligência artificial com certeza estariam aqui. Mas tem muitas coisas que o Douglas Adams, ele foi à frente e ele trouxe para esse livro, né? Porque como autores de ficção científica fazem, que eu amo autores de ficção científica por fazerem isso, que estar muito à frente de seu tempo. A imaginação deles corre muito rapidamente, né? E aquela ideia de que se tudo pode piorar, ela vai piorar. E muitas coisas que o Douglas Adams escreveu aqui nos anos 90, se não me engano, anos 80, hoje em dia já é uma realidade. Então temos toda essa questão. Enquanto o Arthur Dent está lá tentando salvar a sua casa de ser demolida, temos o Ford Prefect, que na verdade tem sido amigo do Arthur Dent por alguns anos já, uns 7 anos mais ou menos. E agora, só que o Arthur Dent não sabe que o Ford é um alienígena. E o alienígena está tentando salvar o Ford Prefect, ou Ford Prefect não, está tentando salvar o Arthur Dent de ser demolido junto com a Terra. Porque vejam bem, a Terra está na frente de onde vai ser uma rodovia espacial. Ai, gente, o humor desse livro, ele é aquele humor bobão, sabe? Mas é maravilhoso. Eu adoro o humor desse livro. Eu gosto muito das ideias que ele traz. Ele faz aquilo que eu gosto muito, que é aumentar bastante para evidenciar alguns problemas que a gente tem, né, hoje em dia, mesmo com a nossa tecnologia que não chega ainda perto da tecnologia dos alienígenas ali. Eu tenho lido muitos contos, porque contos são rápidos e a gente termina logo, né? Não fica igual eu, com 600 livros imensos aí sem terminar nada. Então, como eu disse, eu tô bem assim eu tô bem no rolê da ficção científica e do terror cósmico, então eu tô lendo relendo também, eu estou relendo os contos do Lovecraft. Eu li o Dagon, que é muito legal esse conto, que fala sobre um cara que ele tá à deriva e de repente ele acorda, né, e o barquinho dele tá paradinho assim no que parece ser um amontoado de lixo. E fede muito, é um lugar que fede muito a peixe podre, e quando ele sai do barco e vai entrar nessa terra, ele vai ver, nessa ilha, ele vai vendo peixes estranhos, muitos peixes mortos, mas também criaturas aquáticas que ele nunca viu, nunca imaginou que existia. Então já vai começando assim a colocar a pulga atrás da orelha desse homem, e ele vai indo, né, ele vai investigar. E daí ele vai encontrar rochas com inscrições estranhas e coisas esquisitas. E assim como a maioria dos contos do Lovecraft, é ele já contando quando ele já tá doido. Ele já tá em casa, ele já tá maluco, ele vai se matar. E ele vai relembrando essas coisas que ele não consegue esquecer e nem explicar. Então ele já tá bem maluco, bem pinel. E ele fala sobre, e ele vai falar sobre essa visão que ele teve nesta ilha, e é bem legal. Eu acho que os contos do Lovecraft, ele tem muito aquela coisa
dos tons de cinza, sabe? Porque ele tem todo um empolamento nas ideias e tal. E eu fico assim pensando, se ele fosse um pouco mais soltinho, talvez a gente teria... Eu teria mais simpatia pelos personagens dele. Mas ele é meio empolado e ele é meio pretensioso. E os personagens deles não são nada apelativos, assim, do ponto de vista de você gostar do personagem. Você acha que os personagens são... não importa, eles não importam. E isso tem um motivo, né? Geralmente, nas narrativas cósmicas, a ideia é de que o ser humano ele não importa. Só que eu acho que talvez, se a gente se importasse um pouco com os personagens, talvez teria um impacto maior. E não sei se exatamente eu concordo com essa ideia de que em histórias de horror cósmico, o personagem, a desenvolvimento do personagem não funciona tanto, não precisa ser feito. Eu não acho que eu concordo, porque vejam bem, nós temos aqui exemplo do Stephen King. Stephen King é um exímio escritor, e se a pessoa não reconhece isso, azar é o dela. Eu tenho visto alguns vídeos ultimamente de... que meio que se tornou uma moda falar mal de Stephen King, né? Assim, tipo, diminuir a importância do cara. E pra pessoa que gosta do terror, pra pessoa que gosta de ficção científica, isso daqui é chover no molhado, porque todo mundo sabe que Stephen King é um exímio escritor, um exímio contador de histórias, e mais do que isso, ele é um exímio criador de personagens. Então você pode ler um conto de 15 páginas dele, você vai se importar com o personagem. Aqui nós temos dois exemplos de contos de... que eu me lembre, porque eu também tô relendo alguns assim esparsos, não tô relendo em ordem nem nada, mas peguei alguns contos que eu realmente gosto, que é como que é o do Nevoeiro, né, que é o primeiro conto, e também tem A Excursão, que é sensacional. E por que eu li? Porque os queridos do Central Pandora, né, eles falaram do conto do A Excursão, e eu assisti um vídeo do Nevoeiro também, e daí eu fiquei com vontade de reler, e eu fui lá reler. E, gente, são exímios esses contos, são maravilhosos, sabe? O Nevoeiro vai tratar daquele caso do rapaz lá, o homem e seu filho, que eles acabam presos em um mercado quando o mundo meio que está acabando, que tem monstros inacreditáveis soltos na névoa. E vai ter um dos finais mais impactantes da história do cinema, né, na adaptação que teve. E tem A Excursão, que eu não sei por que ainda não foi transformada em filme. Se bem que talvez um filme ficasse naqueles padrões idiotas hollywoodianos e talvez não seja bom isso daí não. Mas assim, A Excursão vai falar sobre esta família que vai pra Marte, né? Se não me engano é Marte. Eles vão fazer eu não sei se é Marte exatamente. Eles vão fazer uma viagem interplanetária que é bem longa, e para isso eles precisam adormecer. E daí, enquanto eles esperam, o pai vai contando a história de como as viagens eram feitas anteriormente e como hoje em dia é bem mais seguro, porque agora eles aprenderam a sedar os pacientes. Porque alguma coisa no período em que a pessoa entrava no tal do buraco de minhoca e saía do outro lado, eu não sei se é buraco de minhoca, entrava num ponto e era lançada pelo outro, a mente dela via muita coisa, vivia muita coisa, e enquanto o corpo conseguia estar do outro lado do espaço, basicamente, praticamente em 2 minutos, um minuto, a mente, ela vive no tempo de forma diferente. E, gente, esse conto é maravilhoso, sabe? Esse conto é maravilhoso, vale muito a pena. Esse livro, no geral, A Tripulação de Esqueletos, é um belíssimo livro. E aqui tem esses dois contos sensacionais. E o Nevoeiro, se você nunca assistiu o filme, assista, porque realmente é um dos finais mais impactantes. E, gente, é isso. Terminei as coisas que eu estou lendo. E, gente, é isso que eu estou lendo ultimamente, que eu estou assistindo, que eu estou escutando. Eu espero que o meu humor melhore em breve e que com isso venha um pouco mais assim de vídeos, tá? E é isso, gente. Muito obrigada a você aí, vocês que estão querendo mais vídeos desse canal, que me mandam mensagem. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.